Então, boa noite a todos, agora oficialmente. É uma alegria muito grande, também uma honra para a ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapia, receber hoje a doutora Marina Miranda, que vai nos abrilhantar com uma live intitulada As compulsões e perturbações alimentares como expressões do sofrimento psíquico. Um olhar da psicanálise. A doutora Marina é psicóloga e psicanalista, é membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ela é mestre e doutora pelo Núcleo de Psicanálise da PUC, ela é especialista em saúde mental pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é supervisora clínica pelo Conselho Regional de Psicologia, membro do Laboratório de Adolescentes da Sociedade Brasileira de Psicanálise, professora convidada no curso de especialização em transtornos alimentares e obesidade do Instituto de Psicologia Central do Hospital das Clínicas, onde ela atuou de 2005 a 2015. Ela também coordena grupos de estudos no tema dos transtornos alimentares, tanto em São Paulo quanto no interior de São Paulo. Ela é membro da comissão organizadora de livros da trilogia em psicanálise em perspectiva. É autora de artigos e revistas e capítulos de livros com o tema transtornos alimentares e escritos afins. Nós temos aqui também hoje, presente o professor Wilson Vieira e o Dr. Jorge Barbosa, que são também membros, do comitê atual da ABRAP, e nós também agradecemos muito a presença e estamos muito felizes com a presença de todos vocês, que vocês aproveitem ao máximo, disponham aí da professora Marina, que é uma especialista muito experiente no assunto, e temos agora a honra de passar a palavra para você, Marina. Fique à vontade. Muito obrigada, Cristina. Uma boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês na ABRAP. Estava falando para a Cristina que também estamos em celebração, dos 19 anos da fundação da ABRAP. Para mim está sendo assim, realmente um prazer muito grande. Realmente uma alegria estar aqui. E eu agradeço a Cristina e a todo o corpo diretivo da ABRAP, pelo convite. E também estava comentando antes de iniciarmos da importância das nossas reuniões, como nós necessitamos, desse espaço para conversarmos não só sobre as nossas descobertas, os nossos insights a partir dos estudos, não só lá na Sociedade Brasileira, mas também na universidade, mas eu acho que principalmente para nós compartilharmos das nossas inquietações a respeito das nossas investigações, das nossas pesquisas clínicas, teóricas. Então, é muito importante essa troca de ideias, mais do que estar aqui para falar para vocês sobre respostas com relação a essas questões alimentares e compulsões, etc., o que a gente pretende é levantar mais questões que abram mais frentes, de pesquisa, porque a nossa grande vontade, o nosso grande objetivo é de aproximação o mais possível do sofrimento psíquico dos nossos pacientes. Então, eu sempre me guiei por aí, eu sou muito grata, principalmente aos pacientes, que é com eles que eu acho que nós mais aprendemos, E como dizia, um amigo nosso, o Pavan, que era lá de Marília, faleceu há pouco tempo, eu fiz grandes estudos com ele, de Freud, foi uma das pessoas com quem mais eu entendi o projeto do Freud, Pessoa muito querida. O Pavan dizia muito isso, que é alegria a gente poder transmitir aquilo que a gente estudou e aquilo que a gente percebe, no atendimento clínico, porque a gente ficar conosco, o que a gente viu, o que a gente pensa, realmente não tem sentido, Então, essa transmissão, passar para frente aquilo que a gente experienciou, é realmente precioso, e eu acho que é esse o objetivo do momento de hoje, E eu espero que a gente possa ter uma alimentação mútua aqui, nessa reunião,
que vocês também pensem em perguntas, em questionamentos, em sugestões, experiências, para a gente poder fazer essa troca rica, né? Porque eu acho que a grande contribuição da psicanálise com relação aos transtornos alimentares, eu acho que ela se localiza muito em evidenciar a singularidade de cada paciente atendido, né? Eu costumo falar na universidade, especialmente quando a gente está em congresso com os médicos, né, que o nosso objeto de estudo, é tão profundo, o nosso objeto de estudo é tão diferente da maioria, né, das disciplinas, que cada sessão poderia dar uma tese de doutorado, né? A gente realmente não precisamos de uma amostragem, né? Cada pessoa, para nós, é realmente o sentido maior das nossas pesquisas, né? Então, aí já começa a singularidade, a especificidade da contribuição psicanalítica, especialmente nas equipes multiprofissionais, que são muito sugeridas e necessárias no estudo e no atendimento desses casos de perturbações alimentares, né? Então, o que eu entendo, né, desse assunto? Eu acho que a questão dos transtornos alimentares assim, eles se caracterizam por perturbações do padrão e do comportamento alimentar, né? E eles têm sido alvos de muitas investigações cuidadosas, né, em vários setores e várias disciplinas, que a gente tem recebido cada vez mais pessoas com essas queixas alimentares, não só na parte da obesidade mórbida, né, que é alguma coisa que também eu quero salientar, que é a importância da gente estar estudando a obesidade mórbida, porque essas pessoas que são em número razoavelmente alto ficam muito escondidas, né, e simplesmente não são vistas e acabam ficando, assim, sem ser alvo dos estudos mais frequentes, né? Você vê que a gente fala muito da obesidade, do ganho de peso, das compulsões, mas a obesidade mórbida fica como alguma coisa que agora, com esse filme do Darren Aronofsky, da baleia, parece que está sendo outra vez alimentado, né? Para que a gente se reúna e fale sobre isso, porque é um sofrimento absurdo e que requer muito cuidado e muitas investigações, né? Para que a gente possa se mobilizar. Então, esse tipo de perturbação, né, é alguma coisa que a gente pensa que são perturbações antigas com novas vestes, né? Elas estão compondo a clínica da atualidade. Eu acho que intrigam muito as pessoas. Eu acho que as inquietações com respeito às perturbações da alimentação, elas assombram também quem delas cuida pela complexidade que está envolvida em cada uma das perturbações. Então, quais seriam os transtornos que nós estamos falando aqui, os principais, né? Como vocês sabem, esses são temas também da psiquiatria, que são conceitos psiquiátricos, né? A anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno... Tem um barulhinho aí que, se alguém tiver com... desligar o som, né, o Cris? Se as pessoas puderem desligar, porque tem um barulhinho de fundo que está... Isso, que bom, obrigada. Então, vamos aos conceitos, né? Quais seriam essas perturbações de alimentação que são descritas, isso que eu estava dizendo, são conceitos que a psiquiatria domina, né? E que no DCM-5 a gente tem a classificação pela psiquiatria e quando a gente pensa no que a gente levanta na psicanálise, nos atendimentos, existe uma sintonia muito grande com o que a psiquiatria fala, né? Então, a psiquiatria nos ajuda muito, falando na anorexia nervosa, bulimia nervosa, o transtorno do comer compulsivo. Inclusive, hoje se fala muito em TARI, vocês já devem ter ouvido muitas mães falar, meu filho está com sintomas de TARI, né? Que seria esse transtorno alimentar restritivo evitativo, é a sigla, né? As compulsões, né? O comportamento compulsivo alimentar, que está dentro, principalmente, das questões da obesidade. E o interessante é que, para a psiquiatria, a obesidade não entra como um transtorno alimentar, né? A medicina entende que os aspectos metabólicos orgânicos, eles têm uma supremacia, e então eles são vistos à parte, não entra dentro das classificações nosográficas dos médicos. Mas para nós, psicólogos, psicoterapeutas, psicanalistas, é muito importante, né, que a gente considere com muito cuidado os aspectos emocionais envolvidos no ganho de peso, né? Então, acho que nós temos muito a contribuir com essa área para a própria medicina. E por que eu começo assim, né? Para salientar que quando se atende qualquer uma desses sintomas alimentares,
nós não podemos ter uma hegemonia do trabalho, né? O trabalho é realmente em equipe. Eu acho que isso é uma condição sine qua non para a gente atender, especialmente os casos mais graves, né? Eu, particularmente, peço para que a gente tenha sempre, né, no trabalho psicanalítico, a retaguarda psiquiátrica, médica, um clínico geral de preferência, endócrino, ginecologista, né, a maioria das pacientes, especialmente com anorexia, são mulheres, né, a grande maioria, embora o número de pacientes homens esteja aumentando, mas as mulheres ainda ganham nas estatísticas, né. Então, é muito importante que tenham esses especialistas médicos fazendo justamente o acompanhamento dessas meninas, especialmente as meninas que entram em quadros próximos a uma inanição, né? A presença de uma nutricionista é fundamental, né? Por quê? A nutricionista, ela permite que nós, da área psi, tenhamos esse espaço com a paciente livre das nossas preocupações, porque todos nós ficamos preocupados, né? O que será que a pessoa comeu? Então, tem um convite, né, para que a gente saia do setting emocional e faça intervenções da nutrição. Tipo, mas como você comeu só uma folhinha de alface ou só uma porçãozinha de cenoura, como é o caso de uma paciente minha que se alimenta basicamente com cenoura, e não comeu mais nada. Então, essa angústia que é natural daquele terapeuta que está em contato com essa situação, ela fica muito acolhida pela presença da nutricionista ou do nutrólogo, que vai justamente fazer esse trabalho, né? E que então nos libera para ter aquele espaço mesmo para o sonhar, vamos dizer assim, né? Junto com o paciente. E então eu justifico cada uma dessas pessoas. O médico psiquiatra, especialmente, ele também vai garantir o cuidado com os aspectos melancólicos envolvidos nos transtornos alimentares, né? Existem núcleos melancólicos, eu acho que perspassando as perturbações alimentares de uma maneira geral, e que já foi apontado pelo Freud lá em 1800 olha, eu acho que mais ou menos 1823, por aí nessa fase, logo depois que ele tinha terminado o estudo das pacientes histéricas, teve uma carta com Fliesa, onde ele, que é o rascunho G, onde o Freud diz, ele já estava observando nos casos da Amy, da Elizabeth von Braun, na própria Ana O, né, observava situações de alimentação desviadas e também a relação dessas moças com as mães interferindo, né, na alimentação delas, a própria situação de amamentação dos filhos, né, que seriam os netos dessa avó que o Freud começou a reparar, especialmente no caso da Amy, né. Depois dessa conversa hoje, é muito interessante vocês lerem de novo algum dos casos e perceberem as coisas que a gente vai levantar aqui, né? E que o Freud já começou a perceber até culminar no rascunho G, onde ele fala na anorexia, agora textual, né? Anorexia nervosa em moças jovens, é a forma como ele se refere a esses desvios. E aí ele diz que existe a presença de um núcleo melancólico, né, de uma melancolia por uma perda instintual, né, e seria uma perda de apetite, na verdade, né. Ele fala perda da libido, ou seja, uma perda de apetite, ou seja, uma perda libidinal, né. E ele chama de neurose nutricional, né, anorexia nervosa. Inclusive, no tempo que eu estava escrevendo a tese, foi muito interessante esse achado do rascunho G para fundamentar as coisas que eu estava falando, inclusive para sustentar psicanaliticamente o título, né? Porque eu deixei como título da minha tese o termo anorexia nervosa e bulimia à luz da psicanálise, a complexidade da relação mãe-filha, né? E algumas colegas falam, mas você vai usar um conceito da psiquiatria no seu título? Eu falei, sim, senhora, eu vou usar conscientemente, não só porque faz um chamado para as outras disciplinas, e estamos usando termos que são termos mais gerais, de fácil acesso às outras disciplinas, né? Você põe no título, eu gosto muito dos trabalhos onde no título você tem uma ideia do que vai ser escrito ou do que vai ser falado, né? Por isso que eu escolhi esse título também para hoje, para a gente deixar bem claro o que vai ser tratado, né? Para o leitor ou para a pessoa interessada. E eu acho que nos escritos também é alguma coisa bem interessante e que você também chame outras disciplinas, né? E aí, eu lá me defendendo da minha escolha do título, depois eu fui encontrar o rascunho G, já estava
em plena pesquisa e foi ótimo, porque aí realmente o Freud usou, eu estou realmente completamente permitida, né, de usar sem tantas críticas, né? Mas são infinitas as frentes, né, que uma tese oferece, né, que esse tema convida a gente a pesquisar. Mas o que eu pude escolher, essa construção, é um caminho de construção de lugares, né, nesse processo analítico, onde o para-analítico ele vai se defrontar com rachaduras, que eu chamo, sabe, dos alicerces identitários, né, e com uma consequente constatação de afetos, que também a gente costuma chamar, assim como muitos autores também usam esse termo, que são afetos embrionários, né? Por quê? Porque a gente percebe que são manifestações defensivas, são organizações defensivas, né? Extremamente poderosas, né? E que acabam enclausurando a mente no corpo, né? As coisas todas, em termos emocionais, tudo se dirige ao corpo, e o corpo passa a ser chamado de um corpo cárcere, né? Porque as coisas estão engolfadas, presas na questão da imagem corporal, da comida, da concretude da experiência alimentar, né? Então, os números passam a ser também os protagonistas, né? Então, é uma linguagem de números que as meninas usam, né? Nas sessões, é o número das calorias ingeridas, o número da balança, o número da roupa que vai usar, né? O número de cenouras que ela pode comer por dia, né? E, em geral, é aquele número que a paciente não se liberta, né? Falando nisso, as perturbações alimentares, especialmente a anorexia e a bulimia, elas apresentam um mosaico de diagnósticos psiquiátricos dentro, né, da doença, vamos chamar assim, né? Então, é muito comum, especialmente o TOC, né, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que é essa questão de repetir a mesma alimentação, a mesma comida, é difícil entrar numa variedade mais saudável, os nutricionistas têm muita dificuldade de fazer essas pacientes terem outras opções, né, além daquela costumeira, né? A gente já vê aí também aquela coisa da repetição, que a gente vai estar falando, que é uma característica das compulsões, né? A compulsão, a repetição, e especialmente o número da roupa, né? Alguma coisa que é muito assustadora quando elas sentem que não vestem mais o 34, foram para o 36, é motivo de muita conversa nesse sentido da pessoa achar que está perdendo o controle, né? E essa é uma das características importantes, né, dos transtornos alimentares, é a ideia, o medo da perda do controle, né? E nisso é tão interessante porque a perda do controle, que na verdade a gente sente que não tem a ver, que a comida é um representante só simbólico, né? Porque é o medo de perder o controle da própria estabilidade emocional, né? O medo de, como elas falam, se sente como um balão que, se for solto, vai se perder no ar, vai subir e vai ficar perdido, né? Os afetos que estão envolvidos no alimento, na questão toda corporal, né? Eles têm uma conotação, um aporte de um simbolismo muito especial, né? Há quem diga que nesses transtornos o processo de simbolização está afetado, concordo, né? Realmente existe uma dificuldade muito grande de pensamento metafórico, né? Por isso que é tão difícil uma interpretação transferencial, né? A técnica de atendimento, de conversa, é muito diferente de um paciente usual nosso, dentro de uma neurose, ou até mesmo de quadros que têm características psicóticas, né? Por quê? Porque essas pessoas, como estão muito presas no corpo, elas funcionam muito tendo como referência a imagem concreta, a comida concreta, o número de calorias. Quer dizer, a dificuldade de metaforizar não permite que a gente faça, por exemplo, interpretações transferenciais típicas da psicanálise, né? Se você, por exemplo, a pessoa faltou e você vai fazer alguma interpretação de que talvez essa falta tenha a ver com aquela conversa que nós fizemos na última sessão, olha, a paciente se irrita, né? São falas que não procedem, já está mais do que experienciada essa dificuldade técnica, né? E aí tem um autor bion-kleiniano, que é o Leslie Sonn, um autor inglês, ele tem um trabalho, até está em inglês, né? Mas muito interessante, sobre essas questões técnicas e dessa dificuldade, dessa não recomendação, né?
de se falar coisas que você tem que fazer uma conexão com sessões passadas, ou mesmo usar metáforas, sabe? Catacreses, essas figuras de linguagem realmente não procedem, né? E as pacientes, inclusive, se irritam, porque... por que elas se irritam? Não é que elas não entendam, né? Mas eu acho que, de novo, se repete uma falta de sintonia, uma falta de escuta do analista para aquela possibilidade que a paciente tem. Então, é como se você estivesse forçando a paciente a alguma coisa que ela ainda não está pronta, né? E aí tem uma decepção, como a gente vê muito, muito claramente no Coringa. Aquele filme me impressionou muito por causa disso. O Coringa não tinha escuta, né? E aí ele dava aquela risada, que na verdade era uma risada que tinha muito de protesto, né? Porque as pessoas não, ele falava uma coisa, as pessoas respondiam outra, ele não tinha condição de explicar, não achava as palavras para explicar, e as pessoas iam forçando, né, que ele entrasse num circuito que ele não conseguia. Então, o que a gente tem que pensar, né, que nós estamos diante de situações que envolvem esses afetos arcaicos, né, e que tem a ver com essa falta de sintonia das primeiras relações objetais, das primeiras situações de alimentação. Nisso a Melanie Klein nos ajuda muito, com a fundamentação teórica, aonde a figura materna, e aí a gente não está falando da mãe real, a gente está falando da mãe internalizada, que o bebê, aos pouquinhos, né, vai tendo a interação. O que acontece? Qual que é a teoria maior, essa hipótese nossa, né, que está alicerçando as questões, especialmente na anorexia e na bulimia? Existe, a gente pensa que houve uma quebra nessa sintonia fina de percepção entre mãe e bebê, né, a ponto dessa criança passar a ser um receptáculo das identificações projetivas parentais. Seriam pais que não conseguem, não conseguiram fazer uma elaboração, né, mais profunda de aspectos emocionais que ficaram por ser elaborados e que, de alguma maneira, isso é projetado nesse bebê por essas identificações projetivas massivas, e o bebê, como diz a Diana Williams, se ele tiver um tipo de mente que os autores chamam de porosa, ele vai absorver essas fragilidades, essas partes faltantes dos pais, né, até o ponto que ele baixa uma espécie de uma comporta, que os autores chamam de mecanismo de no entry, né, que seria uma não entrada, né. E essa comporta, vamos chamar assim, né, que aparece no bebê, é defensiva justamente para que ele não seja mais invadido e inundado por elementos de emoção bruta que não lhe pertencem, né? E isso fica enquistado nesse psiquismo incipiente em épocas muito arcaicas do desenvolvimento, né? Eu consultei outros autores, como a Pierre Lanier, por exemplo, que é uma pessoa, assim, uma autora que tem uma importância muito grande, porque ela continua a obra do Freud no sentido das psicoses. E ela vai estudar essa herança psíquica transgeracional, inclusive incluindo a avó, né, das pessoas que ou desenvolveram uma psicose, ou no caso dos distúrbios alimentares, que ela trata disso no livro Destinos do Prazer, inclusive, e no Violência de Interpretação também. E o que diz a Pierre que essa falta de sintonia, esse acidente, vamos dizer, de percurso na comunicação dos pais com o bebê, ele é tão arcaico, né, que ela localiza num período anterior ao primário do Freud, que seria o que ela chamou do período originário, né? E ela vai também considerar o que ela chamou de sombra falada. Não sei se vocês conhecem esse conceito, mas é muito interessante, né? Porque são os primeiros enunciados da mãe, da futura mãe, às vezes nem a mãe ainda está grávida, mas ela já tem um enunciado dela, né? Que vai para o bebê como alguma coisa já esperada, já predestinada por essa sombra materna, né? E aí os autores, como Caes, né, que estudam as heranças transgeracionais, a Heide Feinberg também, que tem o conceito de telescopagem, que é muito interessante, né, vão falar que são identificações alienantes que são feitas a partir de elementos emocionais brutos dos ascendentes, né,
que não tiveram isso bem elaborado e que vai passando de geração a geração, né, até culminar em alguém que fica com essa história, que é uma história que não lhe pertence, e sim aos seus ascendentes, né? O Caes fala muito das identificações intrapsíquicas, intersubjetivas e as transsubjetivas, né? Que vão culminar nesse acúmulo, é um acúmulo, né? De emoções ou de situações emocionais que são sentidas pela pessoa como corpos estranhos, como alguma coisa que a pessoa sente que não é dela, né? Isso a gente está falando de uma maneira geral, não é só na questão dos transtornos alimentares. É que na questão, especialmente da anorexia e bulimia, isso é visto claramente na clínica. As meninas praticamente falam isso assim como se tivessem lido a Feinberg, né? Por exemplo, meninas bulímicas, né? Só para definir os termos, né? Antes de estar já falando assim, didaticamente. A anorexia, ela se caracteriza pela restrição exagerada da ingestão, né, de alimentos. São verdadeiros jejuns relatados, né, e as anorexias fazem a pessoa entrar em quadros muitas vezes perigosos, né, que a vida está em risco, né, pela justamente falta de nutrientes, do combustível, né, do alimento necessário para a pessoa ficar viva. Então, ela é muito perigosa porque existe uma magreza muito grande e a percepção, nos casos mais graves, de que a pessoa continua gorda e ela quer emagrecer mais e mais e mais, né? É uma busca de uma perfeição, né? Onipotência, né? Porque a pessoa ela se coloca como meta atingir uma perfeição no corpo, né? E esse corpo acaba sendo um corpo negado, né? Um corpo idealizado e que nunca é alcançado, né? Existe uma insatisfação muito grande, o desprazer impera na anorexia, né? As meninas são sérias, constantemente mal-humoradas e com a sensação de um débito que elas sentem que nunca vai ser saldado. Tem sempre alguma coisa a ser cobrada, sentimentos de culpa muito grande, né? Então, a anorexia ela vai muito por essa linha restritiva, né? A bulimia, falando assim de maneira geral, tem várias subdivisões, mas não importa agora, né? Na bulimia, existe também essa vontade de emagrecer, o medo da gordura, o medo de engordar muito, mas o que caracteriza a bulimia é a purgação. Então, e é aí que a gente vê muitos depoimentos, assim, olha, eu comi muito, tive uma crise, assim, de cumilança, né? Que até brinquei com essa paciente, falei, você come e lança, né? Foi interessante a coisa da comilança. Comi, assim, invadi a cozinha à noite, abri a geladeira, eu fui comendo indiscriminadamente o feijão, depois o sorvete, depois o doce, depois voltei para o salgado, fui devorando tudo que tinha, e aí sentei no chão do lado da geladeira, chorei muito, que os autores descrevem, né? Que vem um humor depressivo muito grande depois desse episódio de comer compulsivo, que os psiquiatras chamam de binge eating, né? Que é esse comer, que são muitas calorias num episódio, muitas mil calorias, muitas vezes num mesmo episódio, e aí vem a vontade de vomitar e de se livrar desse excesso, né? E é quando elas falam, o que entrou não é meu, entrou alguma coisa que não é minha, mesmo quando não é um comer compulsivo, mesmo quando elas comem alguma coisa, não fazem, não tem esse episódio tão forte, né? Mas tem a sensação é muito forte de que o que entrou não te pertence e precisa sair de qualquer jeito. E aí vem a indução do vômito, vem o uso de laxantes, enemas, né? E a adesão, né? As academias de ginástica exageradas, que são formas purgativas também. Às vezes não tem o vômito, mas tem essa forma de purgar pelo exercício exagerado. Nos homens isso é muito comum, né? Porque a bulimia masculina ela é muito rara, né? Mas o que acontece com os homens? Os homens entram também em estado de inanição, né? Não, isso não é visto, muitas vezes os médicos comem bola, literalmente, porque estão mais preparados para ver a anorexia nas mulheres, então acabam não percebendo, porque eles escondem a inanição debaixo dos músculos, né? Então, tem famílias que se assustam quando percebem, né? Que o menino está anoréxico e ninguém percebeu, porque está bombado, como se diz, só que o corpinho está ali num estado raquítico, né? E muitas vezes acabam tendo que ser internados para fazer alimentação por sonda, etc., né? E essa adesão, então, à academia de ginástica é muito comum nos pacientes portadores de anorexia, né? Ou bulimia,
e que purgam dessa maneira, né? É mais raro a questão dos vômitos em homens. As mulheres é que apresentam mais esse sintoma de vômito, né? Então, na bulimia, a gente percebe que existe um mundo objetal, agora falando em termos psicanalíticos, de muita violência, né? Porque são verdadeiros autoataques. E agora, no meu projeto de pós-doutorado, que estou fazendo lá com o Renato Mezan, que estou começando agora, eu pretendo não, né? Já está praticamente montado o projeto sobre o cutting, né? Que é o ato de se cortar e que a gente vê na clínica, geralmente, dentro do quadro bulímico. É muito comum. É onde a gente percebe a violência dos objetos internos, né? E essa, vamos dizer, é quase uma fantasia, né? De que expulsando o sangue pelos cortes, né? Ou expulsando o alimento pelo vômito, ou provocando diarreias, e, enfim, toda e qualquer possibilidade de sair de si aquilo que entrou a mais, né? Isso mostra muito claramente a questão penitencial, né, que existe nesses quadros, especialmente nos cuttings e nos quadros de automutilações. E é complicado porque, para a gente assistir essas situações, né, que são muito arriscadas, né, eu acho que o terapeuta ele se sente com mais condições de trabalhar essas questões dramáticas na companhia da retaguarda da equipe, né? Por isso que é tão importante, até porque quando a gente fala que a gente vai atender somente se a gente tiver a companhia médica, nutricionista, nutricional e inclusive dos treinadores, né, dos personal trainers, pessoal de esporte acompanhando também ajuda muito a tirar aquele excesso, né, de exercícios físicos que são feitos com a finalidade de emagrecimento. Não só a gente tem essa retaguarda nos apoiando, mas o grande ganho, na verdade, que na minha experiência, é que a gente dá um modelo que vai contra a onipotência do trabalho isolado. E esses pacientes são pacientes que funcionam na onipotência, né? Então, você já vai na contramão daquilo, dizendo, não, eu sozinho não, eu preciso sim da companhia desse profissional, né? E outra coisa, é uma família, né, que se forma, a família desses profissionais, né, e que ficam também como, tem um simbolismo de uma família prótese, enquanto aquela família, o casal parental interno, a família interna, não está se reorganizando ainda, né? Então, tem todos esses ganhos, né, que a gente aponta e conversa, né, com os pacientes em análise, interpretando também essas questões, né? Eu acho que é essa a interferência da psicanálise, né? Procurar ir esclarecendo as questões que ficam geralmente subclínicas, né? E que não são abordadas, né? Pelas outras disciplinas, né? E a psicanálise se preocupa muito com as angústias que estão escondidas atrás desses sintomas, né? E a gente sente também que a gente não pode estar falando numa anorexia, numa bulimia, numa obesidade, mas sim naquela anorexia daquele paciente, né? A gente não consegue pôr debaixo do mesmo guarda-chuva, né? E falar numa anorexia, são várias anorexias, várias bulimias. Tanto que a gente tem meninas que não sentem fome, e elas não comem, ficam muito felizes de não comer. E elas restringem e não sentem essa fome, a falta da comida. E outras que sentem sim. Às vezes a gente lê coisas, não, porque falta a fome. Não falta, tem meninas que têm fome, e tem uma anorexia daquelas, né? E mostram outro tipo de funcionamento, né? Então, é esse o respeito que a gente tem a cada caso em particular, que é o que eu falei de início, né? Que cada sessão poderia dar um trabalho acadêmico fundamentado e rico, né? Nas associações e na percepção de como não existe, aí é uma outra questão teórica boa para a gente discutir, que é a questão das desvitalizações, né? Eu realmente não consigo ver nas minhas pacientes uma desvitalização pulsional e um predomínio de pulsão de morte, né, como a gente fala teoricamente, né? Por quê? Né? Aliás, Freud também, eu acho que não via, porque a gente percebe que existe muita vontade de viver, e essa vontade de viver é tão grande que elas morrem no corpo para fazer nascer o seu sujeito desejante, né? Se vocês forem conhecer o caso que a Maud Manoni publicou, né, a paciente dela, anorexica, chamada Sidonie, é maravilhoso, porque ela mostra isso escancarado na fala da paciente, né, que mostrava que ela se sentia
como uma representante dos desejos maternos e paternos, ou da avó, ou de qualquer ascendente, menos dela, né? Não conseguia achar quem era ela. Por isso que são patologias identitárias, né? Por isso que eu falei no início que a gente procura fazer uma construção de lugares que possam estar lidando com essas quebras. É assim que a gente lida com o cutting, inclusive, né? Porque na hora que a menina se corta, né? A gente não vai ficar só falando que ela está se machucando, porque ela tá culpada porque comeu demais, então ela vai se cortar, ou que ela está provocando os pais. Não, eu acho que o que funciona muito como um gatilho para uma boa conversa num nível mais profundo, saindo desse concreto, é quando a gente fala que existe uma fenda ali nesse corte, né? Existe uma abertura, e uma abertura para as entranhas, né? Como se fosse um convite para a gente ir lá, nessa mínima abertura que a anorexia, que é uma organização defensiva de fechamento, né? Ela dá, sim, é a forma como ela pode, né? Aí as pessoas vão dizer, bom, mas que forma, né, que ela foi encontrar? Bom, mas é o que está podendo no momento, até porque a gente está falando, como diz a Pierre Olagné, em situações de falta de sintonia, de algum acidente, de comunicação, seja lá o que for, muito arcaico, né? E quanto mais arcaico, isso a Melanie Klein também está ali fundamentando, né, mais grave a coisa acontece, né? E o que eu acho importante também falar, porque daqui a pouco eu vou ter que parar para vocês participarem, senão a gente vai estender muito, né? Que é muito importante é que, para nós psicanalistas, nós estamos falando de transtornos pré-genitais, pré-edípicos, né? Aonde não houve uma resolução edípica a contento. Mãe e filha se engolfam, como se elas tivessem o mesmo corpo, né? Meninas que falam, nossa, minha mãe parece que respira com o meu pulmão, ela quer viver a minha vida, né? Como que eu posso viver com uma pessoa que quer viver a minha vida? Existem muitos relatos, assim, mesmo na literatura, dessa queixa das meninas, né? O que a gente fala? Que parece que tem uma história de amor, né, na verdade, muito grande de mãe e filha, onde elas se engolfam e formam uma díade que impede a entrada do terceiro, né? Os franceses falam num pai inoperante, né? Não no sentido de que ele seja frágil, aí vem a minha fala, eu não acho que sejam figuras masculinas frágeis, não. Eu acho que a díade é muito forte e impede a entrada do homem, né? Então, elas permanecem nesse corpo oral, né? A oralidade predomina, apontando para a gente o caminho a seguir. As coisas arcaicas, traumáticas, estão lá, no período da oralidade, né? E elas mostram isso claramente, né? Na obesidade é o contrário, né? Na obesidade a comida entra com mais facilidade ou com muita facilidade, porque a fantasia é de uma reatualização da incorporação que vem da mãe. É como se fosse uma vontade de ter de novo aquele alimento materno sentido como perdido, né? E as pessoas engordam muito depois de perdas, né? Especialmente por morte de uma pessoa querida, ou ainda mais se acontecer com a figura materna em algum momento da vida, né? Existe, assim, bastante percepção de que esse aumento de peso também tem a ver com a questão da melancolia por perdas, né? E também um sentimento de que o alimento pode entrar com a função de reunião de um ego que está desgastado e fragmentado, como se o alimento fosse juntar, né, fragmentos de identidade. Eu tive uma paciente que falava assim, olha, o que eu mais gosto de comer é o pão, porque eu sinto que quando eu como pão, é a única coisa que realmente me deixa sem a sensação de vazio, né? É uma fome que tem a ver com o vazio, e o pão, para mim, faz isso. Aí ela lembrou que quando ela vai cozinhar a carne, ela quer fazer um hambúrguer ou uma almôndega, ela põe bastante pão para dar a liga, né? Então, conversamos sobre essa questão da união de alguma coisa que ficou pulverizada lá para trás, né? E outra função também do alimento é de combater ansiedades paranoides, né? Muitas vezes a pessoa come a mais com uma fantasia de que ela vai poder ficar mais forte para enfrentar um concurso, uma prova, uma entrevista, enfim, alguma situação muito ansiógena, né? E, de novo, a comida é fantasiada como algo aliviante, né? E que, com certeza, seria o equivalente ao leite materno, né? Agora, na obesidade mórbida,
a situação é diferente, né? Porque existe um aumento de peso onde a pessoa realmente se perde de si, né? E são emoções também muito arcaicas que estão por baixo dessa situação, onde a pessoa entra assim, vamos dizer assim, numa revivência de experiências sensoriais também bastante arcaicas e que tem a ver com uma exploração de espaço. A língua, né, se a gente pensar que a Tust, né, estudou muito a questão da língua como o primeiro explorador do dentro e do fora, dos espaços internos e externos, né, que o bebê tem, né, e o obeso mórbido fala muito dessas questões, né, com a gente, no sentido de sentir que precisa ficar com a boca cheia, né, precisa ocupar um espaço vazio, literalmente, né, é aquela concretude, né, de experiência. E depois é um sofrimento imenso. As pessoas que lidam com a cirurgia bariátrica, aí eu vi que tem uma colega que chama Garrido, que são justamente os Garrido, o Arthur Garrido, o Pedro Garrido, que são muito amigos. Eu supervisionei muito tempo lá no Instituto Garrido, com as pessoas que iam serem operadas. Elas relatam um sofrimento tão grande que para dar um passo, levantar uma perna equivale a levantar 60 quilos, mais ou menos, é o cálculo que eles fazem, né? Quer dizer, a pessoa vai entrando mesmo numa situação de parar, né? De estancar, de sentir que não tem como viver mais, né? E até a respiração é complicada pelas questões todas de gordura e etc. E o fato de estarem escondidas e isoladas, né, agrava a situação total, né? Sociabilidade fica reduzida e as tendências a entrar em depressão e quadros mais graves, que necessitam ser bem tratados antes da cirurgia, né? Para que depois a cirurgia tenha êxito, é algo fundamental, né? Teve, naquela época, eu acho que foi 2005, se não me engano, que o Conselho Federal de Medicina colocou como condição sine qua non a presença de um profissional psi na equipe, né? Cirúrgica, né? Para fazer justamente o acompanhamento pré-operatório e pós-operatório. E isso a gente sabe que é muito difícil de acontecer, porque são pessoas que não conseguem, não estão interessadas na vida interna, e sim em reduzir o estômago e se livrar daquele excesso dramático de gordura, né? Então, está sendo muito difícil para as psicólogas chamarem a pessoa para poder entrar em contato com a vida mental, né? As pessoas rejeitam muito essas entrevistas, elas querem o laudo, né, da psicóloga, o papel, para elas poderem ser operadas. E aí o acompanhamento pós é mais difícil ainda, porque é difícil essa motivação do paciente, né? É o que as pessoas que trabalham com os laudos comentam das dificuldades, né? Mas, enfim, eu acho que o grande objetivo nosso aqui, eu acho que de todos nós que estamos aqui, né, é de realmente contribuir para que essas pessoas se libertem, né? Dessas fantasias que fazem com que ela fique assombrada com a gordura, que está ocupando o lugar da loucura, na verdade, né? E que elas possam voltar a ter os sonhos, a vida imaginativa de volta, a criatividade, né? Para que todo esse comportamento compulsivo, que inclusive tem na anorexia, seria a compulsão do não comer, né? O oposto da bulimia e da obesidade. Mas esse comportamento compulsivo que é repetido justamente muitas vezes, para que alguém possa ver, né? Eu acho que tem uma repetição também, não é só pela questão toda da falta de criatividade, mas repete até que alguém veja, né? E é assim que a criança faz. A criança fica desenhando a mesma coisa até que o analista consiga interpretar a coisa acertada, né? Então ela repete aquilo, né? E eu acho que na hora que a criatividade se solta, a tendência é ela voltar a ser criadora, né, do seu próprio mundo, né? Eu acho que é a grande contribuição. Mas vamos abrir, né, Cris? Já são 5 para as 10. Eu quero que vocês fiquem até muito tarde. Vamos sim. Foi ótimo, viu, Marina? Muito profundo, foi um passeio abrangente, rápido, né? Isso, mas já dá para a gente todo esse movimento para poder abrir uma conversa agora. Então, nós queremos muito ouvir cada um de vocês. Quem tiver uma questão, uma sugestão, algo que queira falar da própria experiência e trocar agora com a professora Marina, ela está totalmente à disposição. Professor Wilson,
né, que também é um grande especialista no tema, né, se o senhor Roberto, quiser Eu assumir. vou falar alguma coisa, então, que tá? bom. Então, olha, realmente, eu ando mais estudando ultimamente a obesidade, né? Sim. Eu acho que você falou coisas muito valiosas sobre a obesidade, né? Em geral, mas você falou coisas, vamos dizer assim, que são universais, né? Uhum. Sim. Esse arcaísmo da relação do bebezinho com a sua mãe, né? É uma coisa Uhum. universal e eu acho muito interessante com relação à obesidade, abaixo de 35 do índice de massa corpórea, Uhum. obesidade grau 1. Porque com as obesidades maiores, severa e mórbida, a gente percebe que há uma diferença grande na geografia dela mundial, certo? Eu mesmo publiquei, faz uns 2 meses, um artigo nos Estados Unidos, numa revista internacional, que é produzida na Universidade de Cornell, né? Nova York. E, justamente, o meu artigo é sobre obesidade mórbida. Eu começo o artigo dizendo assim, ninguém pode falar da obesidade mórbida, só mórbida, não como você falou, que serve para geral. Ninguém pode falar da obesidade mórbida sem considerar a diferença que existe muito forte entre os Estados Unidos e o resto do mundo, certo? Quer dizer, como que eu posso ter uma coisa universal? Por exemplo, se eu digo que a pessoa, o que engorda muito é a depressão. Bom, a depressão está espalhada pelo mundo todo. Então, os Estados Unidos tem gente mais deprimida. Ou no caso, por exemplo, que você fala dessas fantasias muito primitivas, tem mais lá nos Estados Unidos do que no resto do mundo. Então, veja bem, eu fiz até, só para ter uma ideia, a obesidade grau 1, ela é espalhada pelo mundo inteiro. Mas, quer ver, se a gente pega, só anotei aqui que eu escrevi no artigo, coloquei no artigo, se a gente pega nos Estados Unidos, entre mulheres, é 31% da população. Homens, 21% da população. Só a comparação, no Japão, mulheres 0,5%, homens 0%. Mas aí você pode falar, não, mas o Japão, a comida é menos calórica que os Estados Unidos. Aí vamos comparar com a Itália. E a Itália é equivalente aos Estados Unidos em caloria. Itália. Nos Estados Unidos é 30, na Itália é 6 para mulheres. Nos Estados Unidos, para homens, é 4. Olha a diferença. Entende? Então, eu procurei, né, realmente explicar a obesidade, certamente eu não tenho oportunidade aqui, não vou falar sobre isso, mas só que a gente não tem que considerar essa diferença. Claro, lógico. Tem que essa De consideração. pessoa para pessoa tem a diferença, que é o que eu falo. E só pode ser cultural. Tá certo? Então, aí, né, tem uma série de coisas que só pode ser cultural, né, que a cultura americana permite, né? Tem uma série de coisas. Até, assim, rapidamente falando, existem pesquisas já bastante consistentes, né, que a obesidade mórbida, ela aumenta muito com os divórcios, o divórcio, né? E nos Estados Unidos é um lugar que tem mais divórcio, tá certo? Mais divórcio, né? Lá, às vezes, tem 2, 3 divórcios. Então, eu falei, a minha tese, até, da compulsão alimentar, é que a comida, ela une as pessoas. A gente sabe disso, por exemplo, uma festa de Natal, a ceia, ela une as pessoas. E quando você tem uma quebra da unidade familiar, a pessoa fica super atraída pela comida. Aí que dá compulsão. Bom, sei lá, desculpa, Tatiana, mas a diferença, eu acho super bacana o que você falou, super válido, essas fantasias, entende? Eu mesmo vejo em pacientes essa necessidade de ficar comendo tudo, mas não chega a esses níveis tão altos de obesidade. Aí eu vejo diferente. Tá claro? É isso. Wilson, deixa eu fazer uma pergunta. Na sua pesquisa, essa prevalência de obesidade mórbida é no sul, né? Na Flórida, porque lá no norte, mesmo Nova York, a gente não vê tanto, não é? É que a gente pega o mapa assim, da obesidade, Ou você achou que a foi gente geral? coloca o mouse, é mundial. Você pega o mapa mundial, você coloca, é Estados Unidos. Aí, eu não fiz por regiões dos Estados Unidos, sabe? A gente coloca nos Estados Unidos, é isso aqui. Certamente tem regiões lá, né? É assim que a gente vê, onde existe mais
comunidade, família forte, comunidade, diminui a obesidade. Não é mesmo? Certo? Onde Interessante, né? Super interessante. na Itália é muito forte a família. Muito. As aglomerações são muito fortes, diminui a obesidade. O Japão é a família, a empresa que ele trabalha, tudo é tão coletivo, diminui, cai a obesidade. Entendeu? Tudo em Borda, grupo, desde pequenininho. borda, grupo cai. Olha que interessante analisar Você vê, isso. né? Ela vai assim, está sendo na medida que quanto mais coletivo, menos obesidade. Tá certo? A gente faz esse mapa assim, tá? Bom, eu só desculpa. Mas outras coisas que você falou assim, genial, achei genial todas essas fantasias que a você visão fala. E a gente vive na clínica, eu mesmo como psicoterapeuta, encontro essas coisas que você fala aí. Menos obesidade mórbida. A obesidade mórbida não dá, nem vem para nós. Não vem para nós, não vem para análise a obesidade mórbida, é muito raro. Então, mas, olha, no DSM, eles dizem que anorexia nervosa é uma patologia, bulimia é uma patologia, mas não a obesidade. Não a obesidade, nem a morte. Mas, nota bem, se uma pessoa chega a ter 200 quilos, 250 quilos, ela não é boa na cabeça. Como é que ele diz que não é? Não é porque o DSM fala que não é. Interessante, né? Bom, deixo aí para mais outras pessoas se manifestarem. Tá joia. Obrigada pela sua contribuição, foi ótima. Legal. Quem mais gostaria de conversar um pouco com a doutora Marina, fazer perguntas? Fiquem bem à vontade. Isso. A Heloísa é parente do cirurgião bariátrico, Arthur Garrido? Você vai ver que ela não está ouvindo, né? Pode ser. Aí. Depois você pergunta para mim, Cris. Tá, pode deixar. Eliana, está aí? Márcia, Filomena. Se alguém quiser falar alguma coisa da própria clínica, né? Se alguém atende algum desses casos mais típicos também, né? Eu gostaria de falar alguma coisa. A minha visão é como arte terapeuta. Ah, que ótimo. Então, é uma visão um pouco diferente. O que eu tenho observado é que entre as mulheres existe assim agora, ou de algum tempo para cá, um comportamento de um certo comodismo na alimentação. Sim. Quer dizer, é muito mais fácil você pegar alguma coisa pronta do que você preparar uma alimentação saudável. Então, toda essa propaganda que existe em torno de alimentação e tudo isso também interfere no comportamento da pessoa para ingerir os alimentos. E ela vai se sentindo perturbada com o aumento de peso, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não quer mais. Eu não sei se pela correria da vida, a mulher hoje também acumula atividades, né? Não só profissional, mas dentro de casa também. E ela se sente cansada para cozinhar, para elaborar uma comida saudável. Ela compra pronto. Ela compra pronto e compra essas comidas que não são as ideais. Saudáveis. E acaba engordando. E depois, no comportamento dela com ela própria, ela acaba se sentindo culpada por fazer as coisas dessa forma. E algumas pessoas que eu atendi
o que eu notei é o seguinte, ao mesmo tempo que elas têm esse comportamento, elas se sentem com muita dificuldade para sair disso, porque elas não querem ter mais trabalho do que elas já têm. E eu não sei como nós, né, como arte-terapeuta, trabalhamos através de processos artísticos os problemas. Então, nós utilizamos recursos artísticos para a abordagem dos problemas das pessoas. Nossa, E através da arte é que ela vai sobrepujar os problemas que ela possui. Isso precisa de um complemento de um psicólogo, que a gente sempre sugere também. É isso que eu queria dar como contribuição, não sei se valeu. Olha, caiu muito bem a sua contribuição, porque você sabe que eu tenho umas figuras que muitas vezes eu apresento quando tem mais tempo em PowerPoint, de quadros, né? No René Magritte, de vários pintores, o Munch, Eduardo Munch, o Grito, né? Que fez o quadro da vampira, foi trazido pelas pacientes. E dá uma conversa ótima. Quando se entra nesse terreno da arte, você começa a ver as conversas saindo da questão da comida, da não comida, do que comeu, do que engorda, do que emagrece, sabe? E entra nesses terrenos, né, mais de essência e que levam justamente as metáforas, né? A menina que levou a imagem, o quadro, né, o xerox do quadro do Eduardo Munch, que alguns chamam de Amor e Dor, alguns críticos de arte, outros chamam de vampira, né? É uma mulher, né, com cabelo assim vermelho, e ela tem assim no colo um homem, né? E ela está voltada assim para ele. E essa menina dizia que ela estava mordendo a jugular dele, né? Que era vampira. E que ela queria muito ser uma vampira para não morrer nunca e para viver na eternidade. Era uma conversa assim, muito interessante da moça. E depois, no tempo de análise, ela volta ao quadro, né? E ela fala, olha, pensando bem, pode ser um beijo, né? Vai ver que é um beijo, não é uma mordida. Sabe? Tão interessante que você vê que começa o processo de humanização, né? Ela deixando de querer ser alguém que está além do humano, né? Aquela onipotência de ser além do humano e entra numa coisa amorosa e de troca e tá. Graças à arte. Então, é um recurso técnico também super interessante, né? É que nós, analistas, esperamos que venha do paciente, a gente não introduz, né? Porque na hora que eu introduzo, já é a Marina que está ali, né? Pode bloquear justamente a nossa condição de interpretação de associações livres e todo o nosso percurso técnico, né? Então, mas essa menina, por exemplo, trouxe, valeu Nós também, como arteterapeutas, apenas oferecemos os recursos artísticos. Uhum. Não existe a intervenção do arteterapeuta. Né? Muito interessante. A pessoa produz, muito, né? e pelo que ela produz, a gente vai chegar a alguma conclusão. Mas, de jeito nenhum, a gente induz. Induz, claro. Uhum. Não existe indução. Postura, né? Existe a apresentação dos materiais, ela vai utilizar aquilo que ela, no momento, tem necessidade de expressar, e pela expressão artística, ela oferece algumas possibilidades de análise para a gente. Que interessante. Enfim, é isso. Ótimo, Tônia, muito obrigada. Obrigada, foi ótimo você falar da arte. A arte realmente, né, ela integra, né, ela ajuda. Na psiquiatria do HC, teve uma época, aquele grupo ProSer, eles fizeram um trabalho com as anoréxicas usando mandalas. E falando, né, sobre o ciclo de vida através das mandalas. E foi um trabalho também belíssimo, né, muito integrador, onde elas ali puderam rever mesmo, né, toda essa história
através dos desenhos que nem elas sabiam o que viriam, né? Nada Que coisa imposto, né? Tudo criado. Então foi, nossa, belíssimo. beleza, que bom. São as experiências, né, de cada um e os alcances, né, que a pessoa chega. E como é bom a gente transmitir, né? Poder falar dicas, né, do que deu mais certo, do que abriu frentes novas de conversa, etc. Exatamente. É muito complicado você trabalhar com pessoas que têm a sua área desejante cuidado, né? Que é o caso da anorexia. O próprio termo anorexia está falando numa negação, né? O AN é o prefixo de Sim. negação e o orexis é apetite, né? É desejo. Então, o desejo negado já está no título, assim, né? Já está no conceito, né? Então, é muito difícil, porque geralmente elas vêm movidas ao desejo da mãe, do pai ou do médico, né? A minha Sim. primeira paciente, que justamente foi o motivo de eu ingressar no doutorado com esse tema, eu nem ia fazer o doutorado naquela época, eu tinha acabado de defender o mestrado, foi por conta de um atendimento clínico que eu senti que eu não ia dar conta, eu precisava estudar esse assunto. Sim. E a menina estava lá graças ao médico pediatra, ela tinha 11 anos, o pediatra colocou a questão assim, ou você vai tentar uma terapia, ou você vai ser internada para fazer alimentação por sonda. Aí ela foi completamente obrigada, né? É muito Exatamente. difícil conversar com a pessoa que não está afim, ela não quer. É como o obeso mórbido, né? Falar de mente, de emoção, de afeto, não quer saber. Tá? Ele está no outro registro, né? Então é É difícil mudar. interessante É, você trazer essa questão, né? Como a anoréxica, ela assusta, né? Ela assusta o pediatra, assusta a mãe, o pai, né? E é nesse momento que eles vêm realmente correndo, porque eles veem a filha definhando, né? Como se viesse realmente a questão suicida na família. isso, exatamente. É. E não é Né? isso. Não se E trata de não é suicídio de isso, forma nenhuma. É nenhuma, um erro, exatamente. é um engano, porque se o analista também está com isso na cabeça, que a pessoa está querendo não viver, está querendo morrer, eu acho que, como diz o Antonino Ferro, o analista perde o apetite para o trabalho, né? Isso, Aí entra aquela coisa, né, como se jogasse um pano preto, assim, no meio da sala, né? Eu o acho que medo, né? O medo que dá deles, né? e a morte é uma morte por engano, né? Existem casos de suicídios? Existem. É comum, inclusive, na bulimia. Sim, Os estudos relatam que a hora mais perigosa de ter um acting desses, né, que leva mesmo ao suicídio, é depois do binge, depois do comer, da compulsão, do ataque de comilança, como eu falei, né, da pessoa, e sim, aí que é perigoso, porque é um momento muito depressivo, né? A pessoa fica muito triste de ter comido daquele jeito e percebe o descontrole, né? Percebe que a coisa é realmente muito difícil, é que ela está fazendo o oposto do que ela quer. Ela quer emagrecer, ela teve aquele ataque compulsivo, né? Elas estão aumentando, elas hoje são mais frequentes, né? Como diagnóstico no nosso consultório do que as anorexias e bulimia, a compulsão, de maneira geral. sim, A drogas, a sexo tem sido comum, a sim. compra, né, a compulsão alimentar, mas as outras formas compulsivas, né, o fumo também está um problema, esse vape, aí o cigarro eletrônico com os Ah, jovens, está sim, tendo um outro problema gravíssimo, os pneumologistas estão preocupadíssimos, né, porque não sabem ainda, eu estava conversando com o pneumologista essa semana, ele falou, o problema desse cigarro eletrônico para os jovens é que se sabe que os danos são altíssimos, né, porque é um cigarro movido a água, então ainda tem uma coisa de encharcar a pleura, o pulmão, mas o pior é que não se tem pesquisas ainda sobre os danos, sobre o que está causando. Quer dizer, é um negócio no escuro, assim, perigosíssimo, e tá uma coisa bárbara. É proibido no Brasil, mas é só ir numa deixa, baladinha de gente. adolescente, é assim. E vem meninos vendendo, entram nas baladas para vender os vapes, é um absurdo. É A gente está verdade, diante dessas situações, né? Com os adolescentes, está muito complicado. muito complicado. Os jogos também, né? Eletrônicos. Tá. Coisa em excesso, né? A gente está na época dos excessos e das faltas, né? Estamos Sim, vivendo com isso, né? É isso. mas alguém, Oi?
E deu uma fome danada. Quase ninguém jantou, né? Não deu tempo, né, Jorge? Deixa eu falar, eu estava fechado aqui, porque eu estava lendo, ouvindo e lendo um mestrado que vai sair essa semana que vem, eu tinha que entregar lá. Sim. Quanta informação a gente não está habituado a ouvir, né? E gostei muito, obrigado por ter aceitado o convite, Eu que pela agradeço. forma como veio, né? Falou tranquila, não fez uma palestra de 30 minutos, né? Que não fazia rápido, sair fora, não se entregou. Gratidão, muita gratidão. Obrigada, eu que agradeço o seu feedback. Realmente, a gente costuma falar com o coração, né? Sai melhor do que se for ler ou passar os slides. Eu acho que falar assim, como eu digo, eu acho que é onde eu mais aprendo mesmo e que dá, assim, essa força para a gente falar em público é a clínica, né? É o que a gente vê lá com as meninas. Ela provando as teorias é uma beleza, né? A hora que você vê que aquilo realmente procede, né? É muito forte, né? Então, realmente... E as pacientes, sabe que as pacientes autorizam falar, autorizam dar exemplo de depoimentos. É impressionante. Tem uma generosidade, assim, entre os pacientes que eu fico emocionada de ver. Sabe? Olha, vai lá e fala, viu? Fala que quando eu me corto, não é porque eu quero, que eu estou com a fantasia de que eu vou emagrecer, que o sangue vai sair. Fala que eu me corto para sentir que eu existo. Na hora que eu sinto a dor, eu sinto que eu estou aqui. Aí eu me acalmo. É nesse nível a conversa, né? Então, realmente é uma fenda, é um orifício de entrada, né? Está convidando, né? Para a gente olhar sobre outro prisma, não o comum que todo mundo fala. Vamos ver uma coisa bem, bem diferente, né? Que faça sentido, logicamente, que pode ser um devaneio, né? Mas algo que tenha uma fundamentação com a paciente, que faz sentido. E o paciente corrige a gente, né, Jorge? O paciente corrige, fala, olha, não é por aí, você está enganada, viu, Marina? O papo aqui é outro. Ground, né? A dor acaba sendo um ground, um aterrissar, né? Isso mesmo, isso mesmo. É quase um acolhimento, por incrível que pareça, né? A gente se depara com esses paradoxos, né? Impressionante. Tinha separado aqui. Muito Achei. Olha, interessante. como é que interessante o Tarelio, né? Esteve lá na Sociedade, ele falou uma frase aqui que eu trouxe, ele falou assim, falando de paradoxo, agora me lembrei, a essência do paradoxo é justamente destruir o sentido, fazendo com que algo seja não sendo. Achei isso genial, porque é muito bom, né? O paradoxo destrói o sentido, porque está nos opostos, então você não sabe para que você lá. Destrói o sentido, não tem sentido, é e não é, né? Mas ele faz com que isso seja, né? O paradoxo faz com que seja, é exatamente o funcionamento da anorexia, né? A última coisa que ela quer é ser invadida, né? Porque tem toda uma história antiga de invasões, né? Mas é o que mais acontece com ela, né? Invasão para todo lado, a começar da alimentação por sonda, as pessoas que ensinam, né? É o tempo todo uma coisa paradoxal que dá um sofrimento absurdo nessas meninas, né? Como eu falei, essa primeira paciente que eu atendi tinha 11 anos, né? E ela conversou comigo como se ela fosse uma mulher, assim, forte. Ela me olhava assim, não sentou, ela entrou na sala, não sentou, ficou de pé. Eu que já fui lá para a minha poltrona, me levantei, porque eu vi a menina em pé, de braço cruzado no meio da sala, não sentou de jeito nenhum. Falou, não vou sentar, não queria estar aqui, estou aqui, obrigada. O pediatra me mandou aqui, eu só estou aqui, porque senão eu vou para o hospital, viu? Mas eu já vou te falando que eu não tenho nada para te falar. A primeira vez foi assim. Aí eu levantei e me vi na mesma posição que ela, né? Espelhada, assim, de braço cruzado, tentando conversar, né? E, no fim, até que eu consegui, né? Ela ficou comigo 5 anos. Oxe. Ficou bem. Mas aí que foi interessante a tese, porque eu encaminhei a mãe para análise. A mãe era complicadíssima, né? E também com transtorno alimentar, a mãe. A mãe era uma modelo, uma top model, uma mulher toda plastificada, mas super bonita, lindíssima a moça. E ela aceitou ir para análise, que foi uma sorte, né? Ela foi e ela começou a ficar muito bem na análise, depois de 1 ano, mais ou menos. E justamente a menina também começou a melhorar, sair daquele quadro tão fechado, né?
de tanta negação das coisas e da natureza, né? Porque ó, você nega a natureza, né, humana, né? Não comendo, né? E aí que eu fui começar a estudar o vínculo com a mãe. Daí que veio a escolha da frente na tese, né? Porque eu tinha várias frentes. O Wilson falou da coisa cultural, tinha pensado em ir por esse lado, mas eu falei, não, isso eu vou deixar para a antropologia, para a sociologia ajudar, porque não é por aí, eu quero ficar dentro da vida mental, né? E aí foi, quando aconteceu essa situação com a mãe, e depois outras se seguiram, né? E a gente viu que realmente elas duas estão enredadas, né? É uma história passional mãe e filha, eu costumo dizer. E aí a mãe trabalhando as coisas dela, que tinha a ver com a mãe dela, justamente, a coisa foi melhorando, a entrada do pai, tudo isso, né? Eu sempre falo muito para os pais, os homens, quando vão, eu requisito muito a presença do pai. E eu peço muito uma coterapia com o pai. O pai entrando de uma forma mais intensa, sabe? Ajuda muito também no progresso das filhas, né? Nesse sentido, e na obesidade também. Sabe, Wilson, eu trabalhei muito na Associação Paulista de Medicina, lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Eu fazia parte de um comitê de adolescência. Até hoje eu converso com eles, participo do Cinema e Psicanálise, você me chama para comentar. Sim. Na PM. E lá tinha o Dr. Manuel, era ótimo, psiquiatra, estava no nosso grupo. E quando eu fui falar assim, numa fala lá no auditório, foi tão engraçado, porque eu falei, era a vez dele, ele entrou e falou assim, bom, eu vou resumir o que a doutora Marina quis dizer aqui até agora. É o seguinte, que esse jeito médico muito bom de falar, muito claro. É o seguinte, perturbação alimentar, distúrbio alimentar, em todos eles tem muita mãe para pouco pai. É isso. Você está engraçado, e todo mundo morreu de rir. E ele falou, tem isso mesmo, no fim, é isso mesmo. Muita mulher, né? Muita coisa do feminino e o masculino fica abafado, né? Então foi muito bom. Coisa que a gente não esquece, experiência. Era um comitê muito interessante, só de estudo de adolescência, tá? Até hoje lá, o Wimmer Botura, não sei se vocês conhecem, que presidia. Muita história para contar aí com a medicina. E uma parceria muito boa, né? Porque a gente um precisa do outro. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem a ver com a mas o Pavan é o que era da aula, era da SBPT, PC? Ele era de Marília, da Sociedade Brasileira de Psicanálise. De Marília, do núcleo de Marília. José Américo, José Antônio Pavan, médico também. Nossa, foi uma das pessoas que mais conhecia a obra do Freud a fundo, né? Faleceu, foi uma perda e tanto. E Freud já nos lembra, né, que essa tensão, esse receio, né, se a gente vai mudar, se não vai, já faz realmente parte da vida. E que essa tensão, dificilmente ela acaba, né, se a gente quiser. Então, assim, a gente agradece muito, Márcia, você, agradecemos muito todos vocês que estiveram aqui nessa noite, onde nós pudemos ouvir a Marina e todo o conhecimento dela, e como esse tema realmente nos instiga, né, nos traz toda a nossa biografia, né, e nós deixamos aqui aberto o nosso convite para a Marina voltar. Né, Marina? Trazer aí outras... É um prazer. Continuar a conversa. Eu falei que a conversa não tem fim, eu avisei. Exatamente. Porque é algo que está em todos nós, né? Quer dizer, exatamente, humano, que faz né? parte. As questões humanas, né? Ainda mais falar de combustível para a vida, né? Nada mais humano do que a gente se manter, né? Exatamente. Então, agradecemos, a ABRAP agradece a sua presença, Marina, professor Wilson, Jorge Barbosa, todos vocês que estiveram aqui conosco, e até uma próxima. André, todos que ficaram juntos aqui. Valeu. Tem até um parente ali. exatamente. Vamos saber da Heloísa. Obrigada pelo prestígio aqui. Tchau, gente. Obrigada, boa noite.